Salve, salve, meus nobres, beleza? E aí, como é que tá? Tranquilão? Tá caindo dentro dos exercícios? Eu quero te ver assim, hein? Não quero te ver de bobeira, pegando sol na praia, coisa e tal. Até pode ir à praia, mas desde que leve lá um materialzinho para fazer exercício, alguma parada. Não pode deixar a peteca cair, irmão. Beleza? Tranquilo? Show de bola, então. Bem, estamos aqui, eu e o Madruga, não é isso? Olha aqui o Madruga. Para curtir um pouquinho com vocês a aula de hoje. Hoje eu vou falar sobre termos essenciais da oração, ainda estou falando de sujeito. Falarei um pouquinho mais sobre orações sem sujeito, porque faltou um pedacinho. Aí vou entrar em predicado, cair dentro dos detalhes a respeito de predicado e vamos que vamos, beleza? Acredito que não vai dar tempo de falar de predicado tudo na aula de hoje, beleza? Mas, na sequência, as minhas próximas aulas serão sobre termos essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da oração, beleza? Daqui mais ou menos umas 4 aulas, 5, mais ou menos, eu devo começar a falar sobre orações coordenadas. Período composto por coordenação, subordinação, esse galho fraco, né? Quem dera, né? Isso aí é um negócio que a gente tem que estudar bastante. Principalmente você que vai fazer a prova para a FGV, tá certo? A FGV gosta de sintaxe, se amarra em sintaxe. O CESP também, tranquilo? Então, vamos lá. Eu falo sempre das principais bancas, porque são elas que elaboram mais concursos ao longo do ano. E elas são realmente famosas e de prestígio. Beleza? Tranquilo? Então, vamos que vamos? Vem comigo, vamos lá. Olha aí, tá vendo esse quadro aqui sangrando, todo vermelho? É o quadro da aula passada, né? Estava falando sobre o verbo haver, no sentido de existir. Falei que ele é um verbo, como é que é o nome mesmo? Verbo impessoal. Olha aí, hoje eu tô de azul, mas calma aí que eu não gosto de azul. Eu gosto de vermelho. Calma, deixa eu mudar para vermelho. Pronto. Olha aí, ó. Verbos impessoais. O que são verbos impessoais? Verbos impessoais são aqueles verbos que não têm pessoa, não têm sujeito. Eles indicam uma ocorrência, um fato, sem que alguém pratique a ação do verbo. Beleza? Essas orações todas aqui são orações sem sujeito. A mais conhecida, verbo haver no sentido de existir, fica na terceira pessoa do, olha aqui, terceira pessoa do singular, não varia, hein? Não existe, haviam poucas pessoas aqui. De acordo com a norma culta, não está adequado. Houve 2 confusões ali. Houveram 2 confusões ali, está inadequado. Beleza? Fica ligado no verbo haver. Abandonei o cigarro há 1 mês, quando o verbo haver indica tempo decorrido, ele também fica sempre no singular. Deve haver mais informações na aula. Normalmente a galera coloca o M aqui, ó. Devem haver mais informações na aula. De acordo com a norma culta, está errado. Ou inadequado. Por quê, Pestana? Porque o verbo haver, no sentido de existir, leva o verbo auxiliar, o verbo dever, ao singular. Tudo isso aqui, ó, essa locução verbal, fica na terceira pessoa do singular. Beleza? Porque o verbo haver tem sentido de existir. Deve haver mais informações na aula, equivale a dizer, devem existir mais informações na aula. Deixa eu falar com você rapidinho, olha para mim. O verbo existir sempre é conjugado, ele não é impessoal, o verbo existir sempre tem um sujeito, e normalmente o sujeito do verbo existir vem depois dele. Então, devem existir 10 pessoas na sala. Por que o verbo dever, o verbo auxiliar da locução verbal, está no plural? Porque o verbo existir, ele se conjuga, ele não é impessoal, ele tem um sujeito, e ele concorda em número pessoa com sujeito. Tranquilo? Não vacila não. Agora, deixa eu te falar uma parada. De vez em quando o cara da banca quer fazer uma graça, colocar uma questão nova, que foge um pouco do padrão, o que o cara faz? Ele pega o verbo ter, com o sentido de existir, e cria uma questão na prova. Por exemplo, a gente não fala assim, ó, tinha 10 pessoas na sala. O que isso significa dizer? Significa dizer que havia 10 pessoas na sala. Existiam 10 pessoas na sala. Então, o verbo ter, assim como o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Ele fica na terceira pessoa do singular. Só tem um detalhe. Quando você diz, tinha 10 pessoas na sala, isso é registro coloquial. Isso é registro informal.
não é norma culta. Se o cara, por exemplo, pede para você marcar a alternativa em que a frase não esteja de acordo com a norma culta. Se tiver lá, por exemplo, deve ter 10 pessoas na sala. O verbo ter aí está no sentido de existir, não está? Então o registro é o quê? Fala comigo. O registro é coloquial. O registro é informal, não é norma culta. Tá bonito? Tá tranquilo? Então vem comigo. Pronto, vamos falar agora do verbo fazer, do verbo estar e do verbo ficar. O verbo fazer, indicando tempo decorrido, faz meses que não a vejo. O verbo fazer, indicando tempo decorrido, ele é também impessoal. Ele fica na terceira pessoa do singular. Você não pode dizer, fazem 10 meses que não a vejo. Por que não? Porque o verbo fazer, indicando tempo decorrido, ele fica na terceira pessoa do singular. Não varia. Beleza? Singular. Agora, aqui faz invernos rigorosos. Aqui faz invernos rigorosos. Observe só. O verbo fazer aí, dentro desse contexto, está indicando, assim como a frase aqui de baixo, estava frio, ficava frio naquele lugar, está indicando um aspecto natural. Então, quando o verbo fazer, o verbo estar, o verbo ficar, indicar aspecto natural, estiver relacionado a clima, beleza? Quando estiver ligado a clima, alguma coisa assim, ou aspecto natural, você vai dizer o quê? Fala tu. Oração sem sujeito, pestana. Verbo impessoal, pestana. Esses verbos aqui ficam na terceira pessoa do singular, pestana. Já entendi. Beleza, meu camarada. Então eu vou prosseguir, hein? Vamos lá. Já passava das 5 horas. O verbo passar, seguido da preposição de, indicando, olha aí de novo, tempo decorrido. O verbo passar, seguido da preposição de, indicando tempo decorrido, também é uma oração sem sujeito. O verbo impessoal fica na terceira pessoa do singular, não varia. Ah, pestana, mas, pô, todo mundo fala, já passavam das 5 horas. Meu camarada, todo mundo fala. Mas se você levar para a prova isso, pensando que está de acordo com a norma culta, você vai errar. Beleza? Quer errar? Pô, claro que não. Então, continuando. O verbo ser, escuta essa, hein? O verbo ser é cheio de gracinha. Não é isso? Onde ele está tem uma gracinha. Então fica ligado no que eu vou falar agora, hein? Importante. São 3 horas da madrugada. Hoje são 18 de outubro. São 2 quilômetros daqui à sua casa. Já era manhã de primavera quando acordei. Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado por quê? Meu camarada, quando o verbo ser estiver indicando hora, data, a ideia de tempo, né? Quando o verbo ser estiver indicando distância, quando o verbo ser estiver indicando aspecto natural, clima, dentro de um contexto desse tipo, meu nobre, escuta o que eu tenho a te dizer. O verbo ser é impessoal. Olha para mim. Nesse momento, você deve estar se perguntando assim, o pestana é doente. O pestana é maluco. O pestana falou M. Parceiro, eu não falei M. O verbo ser é um verbo impessoal nesses casos. Nesses 4 casos, o verbo ser é impessoal. Ele é um verbo impessoal. A oração é sem sujeito. Aí tu me pergunta assim, porra, pestana, mas tu não falou que o verbo impessoal fica na terceira pessoa do singular, parceiro? Irmão, eu falei. Mas eu não falei antes de começar a comentar sobre o verbo ser, que ele é cheio de palhaçadinha? Bem-vindo à língua portuguesa. O verbo ser não fica na terceira pessoa do singular, a não ser que o termo que vem do lado esteja no singular. Mas se o termo que vier do lado estiver no plural, ele concorda no plural. Porra, pestana, calma aí. Você está dizendo que o verbo ser é impessoal, mas ele pode ficar na terceira pessoa do plural? É exatamente isso que eu estou falando.
É exatamente isso. Então vem aqui. São 3 horas da madruga. Olha aí, aproveitando a madruga, né? Na blusa, madruga no exemplo e tal. Olha aí, se liga só. Eita nós, mundo velho sem porteira. Calma aí que você já vai sumir, pronto. Tá vendo aqui o são? Ligado aqui, ó. 3 horas. O verbo ser está no plural. Ainda assim, a oração é sem sujeito. Não tem sujeito. Não tem sujeito, porque o verbo ser está indicando hora. Aí tu me pergunta assim, por que o verbo ser concorda com esse termo? Porque é um fato da língua culta. Está na gramática, é uma regra. O verbo ser, meu camarada, ele está ligado ao numeral que indica horas. Sem problema nenhum. Pestana, se fosse meio-dia. Meio-dia singular, aí seria é meio-dia. Ah, mas eu falo são meio-dia. Sabe por que você fala são meio-dia? Porque você pensa, meio-dia, 12 horas. Então, são 12 horas, são meio-dia. Mas eu posso falar são meio-dia? Não. Por que não? Porque o verbo ser fica no plural quando o termo que vier ao lado estiver no plural. Agora, meio-dia está no plural? Não, pô. Meio-dia está no singular. O plural de meio-dia seria o quê? Meios-dias. Tá claro isso? Meio-dia é uma palavra que está no singular. Então, é meio-dia. É meio-dia e meia. Beleza? Muito bem. Vamos que vamos. Hoje são 18 de outubro. O verbo ser, olha aí, de novo. Concorda com o numeral, indicando data. Beleza? Ah, fica no plural. Sem problemas? Sem problemas. Eu digo que a oração é sem sujeito. Porque é sem sujeito mesmo. Beleza? São 2 quilômetros daqui à sua casa. Olha aí, ó, verbo ser. Ligado ao numeral, indicando distância. Beleza? Fica no plural? Fica concordando com o numeral, indicando distância. E a oração é sem sujeito? É, a oração é sem sujeito. Pestana, o verbo impessoal, nesse caso, o verbo ser, é o verbo ser impessoal, porque ele não tem sujeito. Mas ele pode ficar na terceira pessoa do plural, não pode? Pode ficar. Esse aqui eu coloquei no singular só para te lembrar que, pô, ele também pode ficar no singular, desde que ele esteja ligado a uma palavra que esteja, pô, no singular. Beleza, meu camarada? Já era manhã de primavera quando acordei, ok? Portanto, olha aí, todas essas frases, o verbo ser é um verbo impessoal, as orações são sem sujeito. Beleza? Tranquilo? Muito bem, vamos lá. Fenômenos naturais. Os verbos que indicam fenômenos naturais são verbos impessoais. Ventou, trovejou, choveu e depois nevou no sul. Eu te pergunto, qual é o sujeito desse verbo? Porque cada verbo tem que ter o seu sujeito, né? Em tese. Cadê o sujeito desse verbo? Sujeito desse verbo. Sujeito desse verbo. Meu camarada, se esses verbos estão indicando fenômenos naturais, o que eu tenho a dizer? Verbos impessoais ficam na terceira pessoa do singular obrigatoriamente. Aí você olha para essa frase aqui e pira o teu cabeção, né? Olha aí. O professor escureceu de tanta raiva. Pô, Pestana, mas calma aí. Escurecer, meu camarada, também indica fenômeno natural. Aí eu digo para você, é verdade. Só que tem um detalhe. O verbo aqui, que indica fenômeno natural, está em sentido literal ou está em sentido figurado? Ou conotativo? Ah, Pestana, está em sentido conotativo. Então, meu camarada, olha aqui o sujeito, simples. Simples assim, olha para mim. Não demole. Na hora da prova, escuta, na hora da prova, não demole. Olha com calma para as questões. Você vai ver um verbo impessoal, o cara vai dizer assim para você na prova do CESP. Este verbo é impessoal porque indica fenômeno da natureza. Sendo assim, a oração é sem sujeito, em consonância com a norma culta. Bonito isso, né? Aí você lê, sabe que tem que marcar certo e errado normalmente, né? Aí você não pensa duas vezes, né? Certo, cuidado.
Se o verbo que indica fenômeno da natureza, irmão, olha para mim. Se o verbo que indica fenômeno natural, escuta, meu Deus, tu não está me escutando. Olha, se o verbo que indica fenômeno natural estiver em sentido figurado, conotativo, ele deixa de ser um verbo impessoal, ele passa a ter um sujeito, e você classifica o sujeito como? Sujeito simples. A oração não é mais sem sujeito, porque ele está no sentido figurado. Beleza? Choveram canivetes. Canivetes choveram. Olha aí, ó, sentido figurado, canivetes é o sujeito. Beleza? Tá claro isso? Mesmo, de coração. Deixa eu te dar só mais um exemplo. Amanheceu um dia lindo de verão. Um dia lindo de verão amanheceu. Amanheceu aí, tá no sentido figurado. Aí você me pergunta assim, Pestana, você está doente, você está maluco. Parceiro, não tô não. Para amanhecer, você não precisa, ou melhor, eu vou ser até mais radical, você não pode marcar esse fenômeno de amanhecer como se alguém estivesse praticando a ação de amanhecer. Quando você diz, um dia lindo de verão amanheceu, parece que o dia de verão, que está em sentido figurado, amanheceu, ele surgiu. Só que você não pode colocar um sujeito praticando a ação de amanhecer. Por quê, Pestana? Porque amanhecer é um fenômeno natural. A ideia de amanhecer não depende de nenhum ser para provocar a ação de amanhecer. Amanhecer é simplesmente um fenômeno natural. Ele simplesmente acontece. E se você não está acreditando em mim, se eu não estou enganado, e eu espero que eu não esteja, porque se eu tiver eu vou ficar com raiva de mim mesmo, se eu não estou enganado, na gramática do Segala, está lá isso. Amanheceu um dia lindo. Se não tiver no Segala, está no Bechara ou no Adriano da Gama Cury. Mas está vindo aqui uma vozinha na minha cabeça, Segala, Segala, Segala. Está lá. Amanheceu um dia lindo. Então, se cair na tua prova, amanheceu um dia lindo, cuidado. A oração tem sujeito. E o sujeito é um dia lindo de verão amanheceu. Beleza? Tranquilo? Deixa eu só te dar só mais um exemplo, beleza? Só mais um. Estudando recentemente, de novo, o livro Lições de Português pela Análise Sintática de Evanildo Bechara, lá diz o homem. O cara diz assim, meu camarada. Trata-se de questões polêmicas. Trata-se de questões polêmicas. Segundo ele, o verbo tratar, seguido da partícula integrante do verbo ser, seguido da preposição de, olha aí, ó, trata-se de. Segundo ele, o verbo é impessoal e a oração é sem sujeito. Beleza? Pronto. Eu acho que eu já falei até demais. Se cair alguma coisa na tua prova a respeito disso, estude o que eu estou falando. Beleza? Anota, corra atrás. Qualquer parada, tamo junto. Beleza? Vem comigo. Não acabou a brincadeira, não. Tá cedo, pô. Só 19 minutinhos. Vamos partir pro predicado. Tá certo? Vamos lá. Pestana, o que é o predicado, hein? Meu camarada, termos essenciais da oração. Sujeito e predicado. Beleza? Sujeito e predicado. O predicado é o que não for o sujeito. Trocando em miúdos, tá? Trocando em miúdos. O predicado é o que não for o sujeito. A língua portuguesa sofreu uma reforma recentemente. O que sofreu uma reforma recentemente? A língua portuguesa. A língua portuguesa é o sujeito. Concorda comigo? Claro. O resto é o quê? O resto é o predicado. Portanto, o predicado, meu camarada, é uma declaração feita sobre o sujeito. O que não for o sujeito é o predicado. Definição de predicado. Predicado é um termo
essencial da oração, que normalmente tem como núcleo um verbo, e emite uma declaração sobre o sujeito. Isso é o predicado. Aí tu me pergunta assim, Pestana, e na oração sem sujeito? O que é o predicado? Uma vez que o predicado é uma declaração sobre o sujeito. Boa pergunta. Meu camarada, raciocina comigo. A definição de predicado, ou seja, é uma declaração feita sobre o sujeito, não se encaixa quando a oração é sem sujeito. Concorda comigo? Com certeza. Então, na oração sem sujeito, tudo seria o quê? Tudo. Choveu muito ontem à noite. Tudo isso seria o quê? Se não tem sujeito, tudo isso é o quê? É o predicado. Ué, Pestana, mas aí é uma declaração sobre o quê? Parceiro, não é uma declaração sobre o sujeito. É simplesmente, pura e simplesmente uma declaração sobre um fato externo à frase. Ou seja, você estava ontem à noite acordado assistindo a televisão, quando de repente começa a chover. Aí você abre a janela, dilúvio total. Aí, uma hora depois, a chuva amaina, você dorme, no dia seguinte, alguém te pergunta, ei, choveu muito ontem lá na tua terra? Aí você diz, pô, cara, choveu muito ontem na minha terra, muito. Choveu muito ontem na minha terra. Você está declarando algo. Você está fazendo uma declaração sobre um fato externo a algo na frase. Ou seja, você não está fazendo uma declaração sobre um sujeito que está na frase. Você está fazendo uma declaração sobre um fato, sobre algo externo à frase. Maneiro, né? Gostou? Muito bem. Agora, fica ligado. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Isso aqui é o verbo ser, né? Olha ele de novo. A gente chama o verbo ser de verbo de ligação. Não lembra? Daqui a pouco eu vou explicar isso. Eu sou feliz. Quem é o sujeito? Eu? Muito bem. O resto é o quê? Predicado? Tá aí. Então você já entendeu o que é predicado, né? Tá claro isso? Daqui a pouco eu falo por que eu dei esse exemplo. Tá certo? Eu não dei esse exemplo gratuitamente, não. Agora, vamos lá. Para você entender melhor de predicado, é preciso que você entenda um conceito chamado predicação verbal. Também chamado de... Esse conceito é também chamado de transitividade verbal. O que seria a transitividade verbal? Ou predicação verbal? Você vai entender isso. Fica relaxado. Olha para mim. Se liga só. O predicado tem sempre um sujeito. Seja ele o verbo ser, ou o verbo estar, ficar, que são verbos que indicam estado, ou qualquer outro verbo que indica ação. O predicado sempre tem que ter um verbo. Sempre. Então, quando a gente analisa o predicado, a gente precisa enxergar a função que o verbo tem dentro do predicado. É por isso que a gente estuda, antes de falar de tipos de predicado e coisa e tal, a gente estuda predicação verbal, ou a transitividade verbal. O que seria isso, Pestana? A predicação verbal ou a transitividade verbal é a maneira como o verbo, dentro do predicado, se relaciona com os outros elementos da oração. Beleza? Então, vamos lá. Tem Maria comeu o bolo. Uma frase idiota dessa. Maria comeu o bolo. Aí você olha lá para o verbo. Comeu. Aí, depois tem o bolo. Bom, Maria é o sujeito, comeu o bolo é o predicado. Beleza. Então, olha aí, predicado, comeu o bolo. Analisa o verbo. Esse verbo mantém uma relação com o bolo. Sim ou não? Claro que sim. É essa a relação que a gente estuda. A relação de transitividade verbal. A função que o verbo tem dentro do predicado. E a relação que ele tem com as palavras dentro do predicado. Vamos entender isso com calma. Beleza? Fique esperto. Vamos lá, galera. Vem comigo, vem comigo.
Quando a gente fala em predicação verbal, a gente está falando, obviamente, de verbo. Não é isso? De verbo. E está falando sobre a relação que o verbo tem dentro do predicado. Vou começar pelo verbo de ligação. VL, verbo de ligação. Também chamado de verbo copulativo. Também chamado de verbo relacional. O verbo de ligação é um verbo que indica estado. Beleza? Qualidade, condição. Normalmente é estado ou condição. Beleza? Então vamos lá. Quais são os verbos de ligação? Essa eu sei, Pestana. Essa eu gravei lá na escolinha. Ser, estar, permanecer, continuar, tornar-se. Ser, estar, permanecer, continuar, tornar-se. Não é isso? Olha, cuidado. Pode ser de ligação. Pestana, como assim pode ser de ligação? Meu camarada, você deve entender uma coisa muito importante que eu vou te falar agora. Você só define se um verbo é de ligação dependendo do contexto. Dependendo do contexto. Você ouviu isso? Do contexto. Então vamos lá. Verbo de ligação, também chamado de verbo copulativo, verbo relacional, e ele indica estado ou condição. Beleza? Tranquilo? Vamos ver exemplos? Vamos lá. Eu sou feliz. Eu estou feliz. Eu fiquei feliz. Eu permaneço feliz. Eu pareço feliz. Escuta, olha para mim, raciocina comigo. Quando você diz eu sou feliz, a ideia de feliz é uma qualidade, é um estado inerente, natural. É uma qualidade que pertence à sua natureza humana. Quando você diz eu sou feliz, você é assim. É um estado inerente. É um estado permanente. Beleza? Agora, eu estou feliz. Você é feliz o tempo todo? Essa é uma característica inerente. É da sua natureza. Ou momentaneamente você se encontra feliz. Então, quando você diz eu estou feliz, isso significa o quê? Que é um estado permanente? É um estado inerente? Não. Quando você diz eu estou feliz, é um estado transitório. É um estado momentâneo. Tá claro isso? Vamos lá. Eu fiquei feliz. Isso significa o quê? Que é um estado, olha o nome, mutatório. Ou seja, indica uma mudança de estado, mutatório, de mutante, de mudar. Beleza? Mudança. Então, olha aí, ó. Vamos lá. Eu fiquei feliz. Quando você diz isso, o que significa? Que você não estava feliz e passou a estar feliz. Beleza? Mudou de estado. Tranquilo? Agora, eu permaneço feliz. Eu já estava feliz e continuo feliz. É um estado continuativo. É um estado contínuo. Agora, eu pareço feliz. Todo bobão. Eu pareço feliz. Só que, de repente, por dentro, eu estou todo triste. Então, quando eu digo eu pareço feliz, isso indica o quê? Um estado aparente. Portanto, vem aqui rapidinho. Estado permanente, estado transitório, estado mutatório, estado continuativo, estado aparente. Os verbos de ligação indicam estado. E eles são de ligação, por quê? Adivinha. Se eles são de ligação é porque eles ligam. Eles ligam o quê, Pestana? Eles ligam o sujeito ao predicativo do sujeito.
Você está querendo dizer que feliz é predicativo do sujeito? É. Feliz é predicativo do sujeito. É uma característica do sujeito. Mas qual é o papel do verbo de ligação? Vamos lá. Olha para mim rapidinho, só para fechar o caixão, hein? Verbo de ligação. Ele liga um sujeito a um predicativo do sujeito. Essa é a função dele, ligar um sujeito a um predicativo do sujeito. A função dele é essa. E ele indica estado. Beleza? Na aula que vem, vou falar um pouquinho mais sobre verbo de ligação, e aí você vai ficar, ó, esperto. Valeu? Valeu!